Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Comporte-se Tal desta semana. Eu sou Wellington Oliveira, tenho o prazer de recebê-los aqui neste canal e hoje nós vamos falar sobre a origem do perfil de comportamento. Bora lá? Vamos juntos para essa imersão? Legal pessoal, que bom que você está aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você já deixe o seu joinha nesse vídeo e compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas também tenham o conhecimento daquilo que nós vamos compartilhar aqui um pouquinho nesse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui. Esse é o canal Comporte-se Tal e nós vamos para uma descoberta do porquê nós agimos da maneira que agimos, como nós utilizamos os nossos comportamentos de forma errada ou de forma assertiva, e eu quero ajudar você a se descobrir e a fazer um bom uso do seu perfil de comportamento. Vamos dar início então ao entendimento de como surgiu, onde originou-se esse pensamento sobre os perfis de comportamento. Lá no início de toda a trajetória dos estudos científicos, principalmente no período dos filósofos gregos, eles estudam os humores dos seres humanos e assemelham isso aos elementos da natureza. Por exemplo, o fogo, a água, o ar e a terra. Pessoas, conforme elas reagiam, os seus humores eram descritos com esses elementos da natureza. Nesse período também, nós chamamos de período interbíblico, mais ou menos ali entre 400 e 370 aproximadamente, surge aqui nesse período o médico Hipócrates e ele traz um novo pensamento a respeito dos temperamentos das pessoas. Aqueles temperamentos que nós estudamos até algum tempinho atrás aí, falando sobre o temperamento colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, identificando nas pessoas a maneira que elas reagiam. Por exemplo, uma pessoa colérica é aquela que é mais ativa, uma pessoa que tem iniciativa, que gosta de buscar os resultados, ela é mais, por algumas pessoas, até compreendida como um pouco ofensiva, e para os filósofos gregos, essa aí era uma pessoa comparada ao fogo, o humor do fogo, ela reagia dessa maneira. No período do desenvolvimento da história, no ano de 1921, o psiquiatra suíço Jung, ele faz a publicação do seu livro falando a respeito dos tipos psicológicos. Então ele já traz uma leitura diferente a respeito dos comportamentos, mas pensando da maneira que nós pensamos e reagimos com os nossos pensamentos. Então o Jung, ele trata sobre os elementos da mente, a maneira que nós captamos as informações, que nós processamos esses pensamentos, e o julgamento que nós temos a partir do resultado que nós estabelecemos por aquilo que nós processamos. Então ele descreve que os nossos comportamentos são baseados pelos sentimentos, pelas emoções, pela sensação e pela intuição. Então ele descreve o comportamento do ser humano num estudo de aproximadamente uns 20 anos observando seus pacientes. Nesse período também nós temos que destacar o Marston Marlow, que ele lançou um livro falando sobre o comportamento de pessoas normais. E aí nasce então toda a teoria do DISC, que é o que nós vamos tratar aqui e usar como base para o nosso estudo a respeito do autoconhecimento. O Marston Marlow, ele é o criador também da personagem Mulher Maravilha. Nesse estudo que ele foi desenvolvendo a respeito dos comportamentos, ele queria encontrar um perfil ideal de mulher e aí ele cria então esse personagem. Ele também deixou para nós, pessoal, é legal lembrar que ele deixou também o polígrafo, tá? Ele foi o inventor do polígrafo, um instrumento usado que auxiliava a polícia nas investigações para identificar como que a pessoa estava se comportando ao responder as perguntas que eram feitas para ela. Além dessa herança, ele também deixou um parâmetro de entendimento a respeito do perfil de comportamento, que nós vamos falar agora, e baseado na seguinte situação: como a pessoa ela se comporta e o ambiente onde ela está inserida. Então, uma relação entre ambiente e o comportamento que gera esses quadrantes do perfil de comportamento. Nós somos constituídos por esses 4 perfis, então você está vendo aí na história todo o decorrer dessa composição, e não existe perfil bom, não existe perfil ruim, existem pontos fortes e existem pontos que precisam de observação ou desenvolvimento para que nós tenhamos um melhor
melhor desempenho. Então, segundo a teoria de Marston Marlon, ele criou o teorema DISC. DISC são as iniciais, né, da classificação desses perfis. A letra D define os dominantes, são pessoas voltadas para resultados, tá? Pessoas focadas no resultado e na solução de problemas. A letra I, que é o fator influência, que são pessoas que gostam de se relacionar com outras pessoas, voltada para isso, são pessoas muito extrovertidas, alegres, gostam do ambiente desta forma. O S, de estável, né, que representam as pessoas que têm um maior grau de concentração, são pessoas focadas também em pessoas, porém no resultado da equipe, elas gostam de servir, elas são bons ouvintes. E a letra C, que descreve o perfil de conformidade, ou seja, aquelas pessoas que são mais sistemáticas, elas gostam de dados e fatos, elas gostam de sistematizar, elas têm facilidade de situações processuais. Então essa é a composição da característica dos perfis de comportamento que o Marston Marlon deixou para nós. E para facilitar os nossos estudos, para nós mergulharmos aqui no Comporte-se Tal e desvendando como nós funcionamos, tá? Nós vamos usar uma outra nomenclatura que vai facilitar o nosso entendimento. Nós vamos usar então para os dominantes o tema executores, tá aqui, ó. Então, os executores são essas pessoas voltadas para resultados. Elas são ágeis, elas gostam de feedbacks rápidos. Sabe aquela pessoa que antes de você terminar de dar a instrução, ela já sai fazendo as coisas? É movida por desafios. Depois, os influentes, que nós vamos chamá-los de comunicadores. São pessoas que têm como característica a comunicação. Elas gostam de se relacionar com as pessoas, elas gostam do ambiente descontraído, são pessoas bem lúdicas, né? Gostam de criar e também elas conseguem convencer as pessoas a fazerem por ela. O tipo de feedback que ela gosta é quando ela tem reconhecimento. Depois nós temos os estáveis, que nós vamos chamar aqui, ó, de planejadores. São pessoas que são bons ouvintes, gostam de trabalhar em equipe, elas gostam de processos também, precisam de informações, né? Começo, meio e fim. Ela tem a facilidade de se organizar, são especialistas em tudo que elas fazem e o tipo de feedback que ela gosta é um feedback que ela tenha um tempo para processar as informações. Depois nós temos o perfil da conformidade e aqui nós vamos chamá-los de analistas ou sistemáticos, tá? São aquelas pessoas que gostam das coisas tudo organizadinha, ela cria padrões, elas gostam de dados e fatos, gostam de ter todas as informações, porém são pessoas que preferem ficar no isolamento, têm os livros como seus amigos e o feedback para ela precisa ter todas as informações necessárias para que ela possa tomar uma decisão. São um pouco mais lentas do que os executores, mas o nosso julgamento sobre lentidão ou rapidez, temos que fazer a pergunta: você é rápido comparado a quê? Ou você é lento comparado a quê? Então veja que em todos os comportamentos nós temos qualidades, nós temos pontos positivos e pontos que necessitam de desenvolvimento. Outra questão muito importante para nós avaliarmos nessa imersão é a respeito da sua ordem de nascimento. O psicólogo americano Kevin, ele fala sobre essa questão. Eu gosto de estudar aqui a respeito da teoria que ele trouxe e nós vamos identificar muita coisa legal aqui relacionada à ordem que nós nascemos. Se você é um filho primogênito, se você é um filho do meio, se você é um caçula, se você é um filho único ou se você é um filho que teve uma diferença de pelo menos 7 anos de distância do irmão anterior a você, tudo isso vai trazer para nós traços de características comportamentais. Isso vai facilitar o nosso relacionamento, a nossa conduta, vai potencializar os nossos resultados a partir desse conhecimento. Espero que você tenha recebido essas informações de uma forma muito dinâmica. Espero você aqui no próximo vídeo e vamos começar então fazendo esse desafio. Para começarmos a entender como você funciona, eu quero que você clique no link que está aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso a fazer o seu teste de perfil de comportamento. A partir desse princípio, nós vamos poder analisar quem você é, como você
você funciona e gradativamente nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada um dos perfis e vou trazer situações do dia a dia para nós. Então, pessoal, só lembrando, se você tem interesse de saber qual é o seu perfil, fazer esse teste, você clica aqui no link da descrição e aí você vai entrar em contato com a minha equipe e nós vamos enviar para você um inventário para que você responda de forma bem simples e você vai receber a devolutiva e aí nós vamos dar mais profundidade ao autoconhecimento. Espero você na próxima semana para falarmos sobre cada tipo de perfil de comportamento. Um forte abraço, comporte-se tal. Aqui é o Wellington Oliveira. Até a próxima, pessoal!